Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e o Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 38ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei número 39/2013 dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Saúde do Homem. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica, através da presente lei, instituída a Semana Municipal da Saúde do Homem, a ser comemorada na segunda semana do mês de agosto. Artigo 2º. Fica ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, autorizado a criar campanhas utilizando o material educativo, impresso ou audiovisual, bem como promover exames médicos preventivos em locais públicos, postos de saúde, escolas, repartições públicas e empresas privadas do município. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão no presente exercício por conta de crédito especial a ser oportunamente aberto e nos subsequentes por conta de dotações próprias a serem consignadas nos futuros orçamentos. Artigo 4º. A lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Justificativa. Pesquisas demonstram que, ao contrário das mulheres, o homem resiste mais a procurar o médico e se automedicam mais. Em consequência, os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Essas conclusões inspiram as autoridades da saúde na adoção de medidas para estimular a frequência da população masculina aos consultórios médicos, sobretudo em caráter preventivo, razão pela qual sugerimos que as ações educativas e preventivas sejam desenvolvidas pelas secretarias competentes em locais públicos, repartições públicas, postos de saúde, escolas e empresas privadas do município, preferencialmente com apoio de entidades da sociedade civil. Por ações preventivas, entende-se a promoção de consultas e exames laboratoriais básicos, tais como a medição de glicemia, pressão arterial, índice da massa corporal, peso, altura, circunferência abdominal e coleta de sangue dos participantes interessados em fazer o exame que mede os níveis de testosterona no organismo. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 424/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar da secretaria competente que se realize a reforma do calçamento no paralelepípedo ou asfaltamento da rua Padre Henrique Reisman, em Santa Anésia, neste município. Tal reivindicação visa dar mais conforto e segurança aos moradores e transeuntes, visto que aquela rua se encontra com o calçamento totalmente desnivelado. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de junho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 425/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja criado o projeto Cine itinerante em todos os distritos e bairros de Piraí. Em função da grande extensão territorial em nossa cidade e das grandes distâncias existentes entre o centro da cidade e os bairros, acredito que essa indicação facilitará a vida dos munícipes que anseiam entrar no mercado de trabalho. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista, vereador.
Indicação número 423/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior dentista, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja transferido para outro local o estacionamento do caminhão do lixo responsável pela coleta no distrito de Santa Anésia. A subprefeitura de Santa Anésia fica dentro de uma área residencial e serve de estacionamento para o caminhão do lixo. Devido à proximidade com as residências, tal fato vem causando imenso transtorno aos munícipes daquela área, como mau cheiro, presença de insetos e animais peçonhentos, e esses são os motivos para inúmeras reclamações, pois mesmo aos domingos, dia em que a coleta não é realizada, o caminhão continua estacionado naquele local. Face ao exposto, apresento a presente proposição e aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal com a urgência que se faz necessárias as providências cabíveis para o atendimento a esse justo reclamo. Sala das Sessões, 2 de julho de 2013, Júnior Dentista, vereador. Indicação 427/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a construção de um acesso fechado da Escola Nova Esperança até a quadra poliesportiva neste município. A quadra anexa ao colégio foi doada para a empresa Disprol para aumentar seu pátio. E como a nova quadra construída não é ligada ao colégio, faz-se necessário que seja construído o acesso acima citado para a segurança das crianças que precisam se deslocar pela rua da escola até a referida quadra, para realizar as atividades físicas. Faço saber que a construção do acesso evitará consequências graves, já que as crianças, ainda que acompanhadas de professores ou outros profissionais da educação, são em grande número, e a maioria menores de 10 anos, correndo o risco de sofrerem acidentes. Vale ainda ressaltar que o pátio do colégio é muito pequeno e as crianças ficam limitadas às suas atividades na recreação escolar. Com a realização dessa obra, os alunos poderiam usá-la no horário do recreio com segurança, o que evitaria as brigas que hoje vêm ocorrendo por falta de espaço por suas atividades. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de julho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 428/2013, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a manutenção geral da rede elétrica da Praça Mariana Floriana de Almeida e na rua Valdemar Antônio Silva, próximo ao Country Club nesse distrito. A referida praça encontra-se com algumas lâmpadas apagadas devido à queima de fotocélulas e postes estão dando choques. Portanto, o local torna-se bastante inseguro para a área de lazer. Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento a essa presente solicitação. Sala das Sessões, 2 de julho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1205/2013, projeto de decreto legislativo número 4/2013, relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio o projeto de decreto legislativo número 4/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor César Silva de Souza. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento de nosso município, pelo trabalho que presta em benefício de toda a população piraiense no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim o que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense, quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais. Nada se nos afigura que possa obstacular sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 4/2013, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 2 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 2 de julho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio Carvalho da Silva Carvalho,
presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 1188/2013, projeto de lei número 34/2013, relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de lei número 34/2013, de autoria dos vereadores Enderson da Silva, vereador autor, e Eco Estacato, e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, vereador coautor, visando reconhecer como entidade de utilidade pública o Cyber Motors Piraí Motoclube, localizado na rua 15 de novembro, número 172, Centro, 1º Distrito de Piraí. Conforme consta da justificativa do projeto, a Cyber Motors Piraí Motoclube é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 17 de abril de 1999, cujo tempo de duração é indeterminado, com personalidade jurídica própria, CNPJ, e devidamente registrada na Receita Federal em 20 de nove de 2011, com objetivo de natureza social, cívica, lazer e esportiva, relacionada com o motociclismo, que tem como propósito as finalidades de realizar e promover passeios, encontros, gincanas, reuniões e eventos que estimulem o uso da motocicleta e a divulgação do motociclismo, estimular e orientar quanto ao uso correto da motocicleta, observando com outras entidades afins e convívio entre seus associados, zelar pela defesa dos direitos dos associados, promover assistência e instituição de caridade e prestar serviço de boa utilidade à comunidade, conforme se verifica em documentação que está pensada ao presente projeto de lei, o Estatuto da Cyber Motors Piraí Motoclube, devidamente registrado, que informa todas as atividades e a finalidade das quais se dedicará, e a xerox do seu cadastramento na Receita Federal, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei já estão apontadas em seu artigo 2º, atendendo assim ao que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. O projeto atende a todos os preceitos redacionais e legais através dos dispositivos da Lei Orgânica do município e sob o prisma de sua conveniência, oportunidade e aspectos constitucionais. Nada se nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 34/2013, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 2 de julho de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 2 de julho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Eu chamo a atenção dos meus pares, nós vamos ter, por esses dias agora, uma tarefa bastante importante, que vai ser a gente fazer o estudo do Plano Plurianual. É um estudo que prevê todas as metas do município a ser alcançada nos próximos 4 anos. São 3 anos que vai ser governado pelo prefeito Luiz Antônio e mais um ano que fica para o ano seguinte, que será de um futuro prefeito. Acho importante a gente estar debruçando sobre o nosso município e ver o que vai ser realmente colocado tanto na LDO, que nós recebemos ontem, recebemos a semana passada, mas ontem, primeira sessão onde foi lido aqui o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. E agora vamos receber também a Lei Orçamentária Anual, é onde a gente pode estar ajudando muito o nosso município. O nosso município hoje, a gente tem observado, as nossas secretarias estão aí para cumprir uma série de tarefas que auxiliam o prefeito no dia a dia. A gente tem observado, por exemplo, que naquelas chuvas que tivemos em 7 de fevereiro, causou um grande desastre aí no nosso município, bairros aí que tiveram
O problema mais sério foi ali na estrada que vai para o bairro Saroli e a outra que vai para o bairro da Prefeitura. A gente sabe que os recursos federais é mais difícil, mais burocrático o acesso a esses tipos de projeto. É uma série de coisas que você tem que estar fazendo online, pelo computador, algumas coisas, às vezes, até que a gente não tiver pessoal preparado, dificilmente você consegue acessar as verbas que tem lá disponível no Ministério das Cidades, principalmente. E a gente, às vezes, fica com essas pendências. Hoje tem um aluguel social que foi criado, logo de início eu tinha conversado com a secretária de Promoção Social, eram 47 famílias que precisavam ser atendidas com aluguel social. Foi aprovado em medida de caráter de urgência, aqui nessa casa, o aluguel social que poderia a Prefeitura estar arcando com até um aluguel de R$500. Então, a gente fica aqui hoje diante dessa tarefa de estar vendo o orçamento para o ano de 2014 e o plano plurianual. E isso é muito importante, que é o que planeja as finanças do nosso executivo. Tenho visto, por exemplo, a saúde tem lá 36 milhões, é um orçamento realmente fabuloso, principalmente pelo tamanho do nosso município. Aí a gente tem as outras secretarias, que os valores são menores, mas também não deixam de ser importantes. Eu que fico militando e às vezes tenho contato muito grande com o público, eu tenho observado, por exemplo, hoje a parte de iluminação pública está terceirizada. É a PCL Luxtim, e eu tenho recebido muita reclamação. Vamos ter que realmente sentar com o próprio prefeito ou com o secretário da área, que é ligado ao secretário de obras, para a gente observar o que está acontecendo, por exemplo, não sei se é material de má qualidade ou se realmente essa empresa não está tendo o pique para atender toda a demanda. Hoje eu chamo a atenção que aqui no município a nossa iluminação pública é cobrada de acordo com o consumo de cada morador. Aquela conta de luz sai de acordo com o consumo que você tem, você paga uma taxa que, em alguns casos, a grande maioria está em torno de R$ 9 ou R$ 12,50. Isso é compulsório. Se a lâmpada está queimada ou está acesa, você está pagando. Então, acho que é um serviço que o município realmente precisa cobrar com mais firmeza aí. Eu sempre digo assim, o serviço funciona bem. O serviço de coleta de lixo, eu tenho colocado sempre como um serviço exemplar em Piraí. A rua que eu moro, entre 9 e 10 horas, todos os dias, o caminhão está lá fazendo recolhimento de lixo. Então, o serviço funciona bem e tem que parabenizar o nosso município. Mas, por exemplo, a iluminação pública está deixando a desejar. É um número muito grande. Fui ali no forró no sábado à noite, pessoas me procurando, lamentando que lâmpada queimada há meses e não vê a substituição da lâmpada. Então, isso a gente vai ter que realmente ver o que está acontecendo. É uma empresa terceirizada que presta esse serviço. A gente precisa estar analisando para poder estar contribuindo. Eu vi ali agora, acabou de ser lida ali, uma indicação que já chega ao número de 428. Eu acho que a gente vai ter que reunir com o Executivo, ver o que realmente vai ser priorizado para começar o atendimento. Não adianta a gente, às vezes, ficar fazendo indicação uma atrás da outra e a gente não vê nada acontecer. A gente precisa realmente ver lá com o prefeito aquelas secretarias que estão envolvidas mais diretamente na execução desse tipo de trabalho para poder começar alguns atendimentos. Tem algumas coisas que são bastante simples. Eu vejo, por exemplo, alguns desmoronamentos que aconteceram aí nas chuvas do dia 7 de fevereiro, que é coisa simples de ser resolvida, alguma calçada, alguma coisa que... A Beira-Rio hoje está um problema muito sério. A gente vê a Beira-Rio novamente lá, acho que vai ter que ser feita uma outra obra de infraestrutura ali para poder estar sustentando aquilo. Então, nosso dever, como fiscalizador, como contribuição, a gente vê na área de lazer, por exemplo, eu vejo a Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho espetacular. O Charles, realmente, a gente tem que parabenizar, já vem um outro festival de rock aí, está acontecendo o forró, teve lá uma festa muito bonita, houve até uma parte de um aparato de segurança muito bom. Algumas pessoas até reclamaram de alguns excessos, porque o número de viaturas policiais paradas ali inibe algumas pessoas ali que acham até aquilo um absurdo. Piraí é uma cidade tão ordeira, tão boa, e um número de viaturas policiais ali, naqueles dias de forró ali, muito grande.
A reclamação do pessoal agora é pelo excesso, não é pela falta, é o excesso. E fica tudo centralizado ali, em cima da praça ali. O vereador me permite uma parte? Positivo. Beleza? Eu fui questionado quando estava na rua em relação ao número, né, de policiais presentes. E eu disse para a pessoa o seguinte: a polícia não é para mim, porque eu não tenho necessidade da polícia estar ali por mim. Então, quem está ali na boa fé, eu acho que não tem que se incomodar, porque a polícia é para quem faz desordem, né? Então, às vezes, a gente fica se questionando e se perguntando. São questionamentos que realmente a gente ouve na rua, no dia a dia, mas a gente que é do bem, a gente tem essa tranquilidade. Dá só uma partezinha também. Aí fica aqui uma pergunta, um questionamento. Não tem polícia, reclamam. Tem polícia, reclamam. Qual é a medida correta? Deixa aqui esse questionamento. Se não colocar, vão reclamar. Se colocar, vão reclamar. Fica essa pergunta no ar. A reclamação foi pelo excesso, que eles estão dizendo o número de viaturas e fica todas no mesmo local. Algumas pessoas até falaram assim, fica uma na entrada de Piraí, o outro fica ali na rodoviária, é que eles ficam localizados tudo ali em cima da praça. A reclamação estava sendo pelo excesso, pela centralização daquele aparato muito grande ali, porque realmente eu acho que pelos dias que nós tivemos aí, eu acho que não aconteceu realmente nada de maior gravidade, felizmente. Ô, Celeste, posso dar uma parte para mim também? Positivo. Pois é, eu acho que, quem sabe, os policiais também gostam de ficar ouvindo ali a música ao vivo, uma coisa, né, bacana da cidade, eles prestaram atenção também. Vossa Excelência, eu queria falar uma coisa importante, é o seguinte, sobre a iluminação pública, eu acho que o senhor prefeito, o secretário responsável, deve colocar uma fiscalização andando no município e anotando e exigindo que a empresa faça, porque a empresa fazendo ou não, ela está ganhando. Eu acho que não é por lâmpada que ela coloca, não, porque se fosse, ela estava colocando até a mais. Então, eu acho que a gente precisa cobrar do senhor prefeito, do secretário, conversar com eles, e para eles pedir para fazer uma fiscalização, passa no bairro, no distrito de Santa Anésia, faz todo o levantamento, e depois ir lá verificar se realmente foi feito. Te garanto que vai ser feito um trabalho excelente. De preferência à noite, né, Vossa Excelência? Com certeza, com certeza. Obrigado, senhor. A intervenção dos companheiros aí são bastante valiosas, isso aí eu fico muito contente. O que a gente tem colocado, por exemplo, é buscar um serviço de melhor qualidade. Hoje é um serviço terceirizado que custa impostos nossos que são recolhidos para poder remunerar a empresa que faz essas trocas de lâmpada. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar buscando realmente um serviço de qualidade para o nosso contribuinte que arca com isso, que vem lá na sua conta de luz, de qualquer maneira é um valor, chama CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e é compulsória. Se a lâmpada estiver acesa ou estiver apagada, vai ser cobrado de você, independente se a lâmpada está funcionando. Então, é um serviço realmente que é uma contrapartida e eu acho que tem que a gente estar cobrando isso. Hoje é uma empresa de Pinheiral, que já tem algum tempo que ela hoje presta serviço aqui no município e que realmente a gente tem que fazer uma cobrança que precisa melhorar. Eu sei que isso aí, a nossa população tem toda a razão quando reclama nesse aspecto aí. Um minuto, vereador. Então, gente, a gente tem feito todo esse aparato que a gente tem aqui nessa Casa Legislativa, de estar legislando, de estar ajudando na fiscalização dos nossos serviços que são prestados, na saúde, na educação, no esporte e lazer, igual acabei de passar aqui, a Secretaria de Cultura está de parabéns, o secretário lá, o Charles Barizon, tem promovido uma série de inovações dentro desse aspecto nosso aí, que tem contribuído bastante para o entretenimento aí da nossa população. A secretária de Esporte e Lazer está lá com o nosso time de futebol, foi campeão agora da Copa Futsal, vão depois ser homenageados aqui nessa Casa Legislativa, pelo mérito lá de ter conseguido esse título aqui, que levou o nome do município de Piraí. Então, tudo isso a gente está vendo com coisas positivas. Agora, a gente precisa realmente estar reunindo lá com o nosso executivo para que venha o atendimento do grande número de reivindicações que nós acumulamos nesse primeiro semestre. Acho que é importantíssimo ter uma reunião com o nosso prefeito, vamos tratar do plano plurianual e mais a lei orçamentária anual, para que a gente consiga contribuir ainda mais para esse município estar desenvolvendo aqui. A gente tem absoluta certeza Tempo que encerrado, tanto na vereador. receita quanto na nossa despesa tem sido uma responsabilidade extremamente valorosa para o nosso município. Obrigado. Presidente.
Posso fazer uma parte, o vereador? Complemento? Posso? Vereador, eu queria complementar a sua fala em relação a... Primeiro é informativo, né? Aos serviços da iluminação pública. Eu acho que estava... Nesse último mês teve um problema por questão contratual. Acho que foi renovado e os serviços já foram normalizados, mas eu acho que essa é uma área que todos nós temos que trabalhar, fiscalizar, porque nesse período eu sofri críticas através da internet, pessoalmente, como se a culpa fosse do vereador. Infelizmente, a gente fica com as mãos atadas nessa questão. E a outra coisa que o senhor disse foi em relação ao grande número de indicações e às vezes a gente não tem a resposta. Numa sessão, as sessões passadas, o vereador Flávio, o vereador Eco, também, e eu também entramos nesse assunto. Eu acho que a gente tem que criar uma linha direta com os secretários. Já expressei isso para o prefeito. Se eu não me engano, o Chiquinho Perota, semana passada, entrou em contato com alguns secretários, passou essas demandas. Eu acho que a gente tem que cobrar isso, até para ajudar o prefeito. Uma das nossas funções e acaba tirando um peso das nossas costas, porque realmente fica complicado. As indicações são feitas e a gente não vê a resolução desses problemas. Então, temos que trabalhar em equipe. A gente com a nossa função de fiscalizar e eles com a função de executar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Está escrito, vereador, então, assinou um livro trocado, então. Com a palavra, o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Queria fazer comentários também a respeito dessa questão das obras no município de Piraí. Mas, antes disso, também fazer comentário a respeito da questão da iluminação. Eu não transitei pela Via Dutra, pelo acesso a Piraí, nesses 2 últimos dias, e não saberia, então, responder se já teria sido feita a manutenção na entrada do município pela Nova Dutra, em parceria, obviamente, com o município. Os senhores sabem se foi feito, se foi executado? Recebi informação que o caminhão voltou ontem. Perfeito. É porque realmente é um local crítico, né? Eu, como não vi, a gente solicitou isso aqui, nós fizemos essa solicitação, então seria importante nós sabermos aí do resultado. Quanto à questão da empresa que presta o serviço, a PCL Lux, ela tem um contrato em andamento com a prefeitura. Porém, essa empresa, eu fui pesquisar e saber o porquê desse atraso no atendimento, dessa falta de atendimento. E me relataram que a empresa estaria aguardando a liberação de empenho, uma vez que ela já estaria há cerca de 2 meses fornecendo materiais sem receber. Esses empenhos foram gerados, a Secretaria de Administração conseguiu dar andamento ao processo e, a partir desta semana, ela retomou os serviços, o que, obviamente, fará com que nós possamos cobrar agora com uma força maior ainda, né? Uma vez que ela vai estar com empenho recebendo, nós poderemos, então, cobrar melhores resultados no que diz respeito à questão da iluminação no município. Quanto às obras, eu, há alguns dias atrás, em contato com o prefeito, sugeria a ele, respeitosamente, que encaminhasse essa casa, que nos informasse quanto à execução das obras que ele tem programada, planejada, aquelas que já têm recurso disponibilizado, aquelas que estão tramitando, que carecem de recurso de ordem federal, né? São pedidos, solicitações que foram feitas. À época, um determinado número foi apresentado. Esse número, se eu não me engano, os pedidos feitos na ordem de 30 milhões de reais, que viriam a atender essas necessidades que nós temos agora, pelo menos as mais graves, e talvez as mais importantes. E, no entanto, eu não recebi, acho que essa casa também não recebeu nenhum informe nesse sentido.
nos esclarecendo, nos passando que obras seriam essas, quais seriam essas prioridades. Se recebêssemos, vejo que o presidente já se manifesta ali, informando que ainda não teria recebido. Eu acho que seria de bom ouvido, seria de grande importância para nós termos esse material em mãos. Nós não queremos atropelar o processo, estar na frente do Executivo, uma vez que eu acho até justo que o mesmo anuncie as suas obras. Mas acho que nós também poderíamos ter algumas informações para poder passar para os nossos eleitores, para os cidadãos que tanto nos cobram. A questão da Beira-Rio, vereador Alzimiro, eu já fiz indicações aqui, acho que o vereador Russo já fez, talvez outros mais. Realmente é um problema. Apesar do rio hoje não correr mais como corria antigamente, existe uma erosão, acontece uma erosão que é natural. Então, há necessidade, sim, de se fazer uma manutenção e agora, nesse momento, muito mais do que isso, se fazer uma nova obra, quase que uma beira-rio inteira. Mas isso é um processo que acontece em qualquer tipo de obra. Então, nós precisamos, sim, de uma ação imediata. Para isso, para que haja essa ação, nós precisamos de recursos. E para nós sabermos esses recursos, que se eles existem ou não, nós precisamos ser informados pelo Executivo. É só e tão somente o que eu venho pedindo ao Executivo, não só neste mandato, mas no mandato passado. Informação. Vamos conversar, vamos nos falar, vamos trocar ideias, vamos nos questionar, vamos brigar quando tiver que brigar, vamos nos abraçar, nos beijar, tudo aquilo que tiver que ser feito. Obviamente, dentro do respeito, dentro do que cabe, dentro do que é possível, dentro da lei. Mas vamos nos informar, porque senão como é que fazemos? As pessoas nos perguntam, nós não temos respostas. Eu, particularmente, tenho hora que dá vontade de dar um endereço, de A, B ou C. Procura fulano lá na casa dele, vai lá, porque eu não tenho essa informação. Então, é quase que um desabafo. Não vai ser porque eu não vou ser tão veemente aqui nas minhas colocações, vou deixar como uma solicitação. Mais uma vez, como uma solicitação. Por favor, Executivo, nos informe, nos dê notícias, para que nós possamos, então, atender e responder aos anseios da sociedade. Uma outra questão que eu queria comentar, o vereador Alzimiro falou aqui sobre o trabalho da Secretaria de Cultura. Realmente, o secretário Charles Barizon vem, nesse início de mandato, se destacando. Eu conheço há muitos anos, sei da sua capacidade, sei das suas boas intenções, e só não sabia dos resultados, não dava para adivinhar o que viria por aí. Mas, até então, os resultados têm sido bons, têm se mostrado bastante satisfatórios. Há um investimento sendo feito na Secretaria de Cultura, talvez até um pouco maior do que feito no mandato passado, mas isso é um processo, é a evolução. A Secretaria não existia, ela foi criada pelo prefeito Tutuca, e ao longo desses anos ela vem se desenvolvendo, ela vem ganhando corpo, musculatura, e, consequentemente, trazendo mais resultados. Agora, é importante destacar que esses resultados vêm acontecendo à medida em que há interação com o povo. Há uma consulta prévia, as pessoas estão conversando. O que você precisa, o que você quer, o que te interessa, o que falta no seu bairro. Então, mais uma vez, eu repito, a importância da comunicação. Então, parabéns ao secretário Charles Barizon pela iniciativa, pelo sucesso da festa, ocorrida na última semana. Quanto à questão dos policiais, eu também queria me colocar aqui, dizendo que realmente tem uma música do Titãs que diz: polícia para quem precisa de polícia. Aqueles que não precisam não têm que se incomodar. E a questão que o nobre vereador Mário Emílio colocou muito bem, eles também são filhos de Deus. E gostam do forrozinho. Lá, ficar pertinho é melhor, porque dá para ouvir e tal, então não pode dançar. Queria, só para concluir, fechar aqui, nós temos uma matéria no jornal, no Informativo, que diz o seguinte, o título é Banana põe cacaria no roteiro gastronômico. Eu até agora ainda não sei se o vereador Banana é o autor dessa façanha, ou se nós vamos ter a banana agora como o principal atrativo da cacaria. De qualquer forma, deixando a brincadeira de lado, nobre vereador, senhores vereadores, há alguns dias nós conversamos nessa casa a respeito, nós teríamos aqui dado uma sugestão, e foi uma sugestão em conjunto, nós estávamos conversando na sala da presidência, e falamos a respeito da banana. Por que não a banana passar a fazer parte do festival gastronômico de Piraí?
não só a macadâmia e a tilápia. Por que não incluirmos também a banana, já que é um produto local, é um produto da região, é um produto que se pretende explorar, né, como um atrativo, como um ganho, né, não só financeiro, mas social, onde você cria toda uma articulação, um turismo. Eu acho que essa casa, né, humildemente, poderia sugerir ao Executivo que o mesmo analisasse essa situação, essa questão aqui colocada, e talvez, né, incluirmos aí, não para esse ano, talvez não haja tempo hábil para isso, mas talvez no próximo ano nós já tenhamos também a banana, além da macadâmia e além da tilápia. Fica aqui a sugestão. Muito obrigado, senhores. Vereador, me permite um complemento? Se o presidente me permitir retornar... Presidente, ilustrando o que eu tinha dito anteriormente, o senhor deu o exemplo do secretário Charles Barizon. Eu acho que o vereador Ladeira, algumas semanas atrás, fez uma solicitação, uma indicação em relação à dificuldade do transporte da cacaria. E nesse evento, no Forró, a gente teve a concretização disso, da parceria entre Executivo e Legislativo. A comunidade Cacari esteve presente aqui numa ação, talvez envolvendo a Secretaria de Transporte, também não sei ao certo, mas partiu da Secretaria de Cultura essa questão. Então, assim, que fique exemplo para os outros secretários ouvir um pouco o Legislativo, que só a população tem a ganhar. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Aproveitando, já que o presidente me permitiu aqui o retorno à tribuna, só comentar, o secretário Júnior, Janir Júnior, teria nos convidado, senhores vereadores, né, numa conversa informal que tive com ele na data de ontem, no início da manhã, e ele teria nos convidado a visitar algumas empresas instaladas no município. Houve um entendimento entre a secretaria e esses empresários no sentido de aproximar a Câmara, né, dessas empresas aqui instaladas. Então, fica aqui o comunicado, a informação, né, a solicitação que o nosso secretário Janir Júnior teria feito. Obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador Ladeira. Boa noite. Já que citaram meu nome, então estou pedindo ao presidente a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Realmente, eu havia pedido, através de uma indicação, há 15 dias atrás, que o Executivo, junto com a Secretaria Municipal de Transporte, conversasse com a cidade de Aço para que, em dias festivos, carnaval, forró para o povo e outras festas, fosse criado um horário extraordinário, saindo um ônibus às 22 horas de Cacaria e com retorno às 4 horas da manhã. Segundo o excelente vereador Júnior Dentista, houve até uma falha de comunicação, porque eu não fiquei sabendo desse atendimento, mas, se teve, eu agradeço ao secretário de Transporte, agradeço ao secretário de Cultura, que iria junto lá na cidade do Aço verificar esse pedido. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. E eu também solicitei à Secretaria de Cultura que colocasse o Festival da Banana no calendário de festas do município. E, segundo o secretário Charles Barizon, para o próximo ano, o Festival da Banana entrará no calendário de festas do município. Muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 3/2013, do vereador Wilden Vieira da Silva, que concede título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Gilberto Martins Loureiro. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicos o requerimento 81/2013, do vereador Darley Gomes de Moraes, requerendo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que solicite que use a interferência junto à aviação Cidade do Aço, a Secretaria Municipal de Transporte, para que o ônibus que chegue de Volta Redonda 0h20 passe a circular pelo bairro Bela Vista, em Arrozal, terceiro distrito de Piraí. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o requerimento 82/2013, do vereador Charles Torres Dias, solicitando
ao vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pezão, o estudo para a criação e implementação de um programa de asfalto e infraestrutura viária para atendimento às estradas vicinais dos municípios do Estado. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação únicos o requerimento 84/2013 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, o Banana, requer a Light, a troca de postes na rua Orlando Silva, próximo ao número 15, no bairro Varjão. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 35/2013 do vereador João Roberto Ladeira, com a emenda. Fica estabelecido para o município de Piraí, em homenagem ao doutor Fernando Arantes Leal, a política municipal de incentivo ao livro e à cultura da leitura. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra do vereador Alzimiro. Bom, companheiros, só para a gente enfatizar alguma coisa que já foi falada aqui, eu tive na Cacaria, quando eles fizeram lá, foi a Associação de Produtores Rurais, fez uma solenidade lá, e que Cacaria já foi um grande celeiro de produção realmente da parte de bananas. E até era um sonho deles realizar a parte de beneficiamento, porque a banana in natura, como ela tem praticamente um prazo de validade, eles pagam muito barato uma caixa de banana. Só para a gente ter uma ideia, a banana prata hoje não se vende mais em dúzia, ela é vendida em quilo. E está aproximadamente hoje R$4 o quilo. Às vezes fala muito do tomate, mas a banana também hoje está num preço caríssimo. E o pessoal da Cacaria teve um pouco, às vezes, falta de motivação, uma série de produtores deixaram de produzir a banana. Então a associação lá é o Cosme, um senhor que é sitiante lá, mas um empreendedor e hoje é o presidente lá da associação, mas o Eleandro Valverde, que o pai dele é um funcionário público e já está aposentado, eles estão hoje motivando os produtores com um projeto da Light lá, para poder ver se realmente volta esse viés deles serem hoje, voltarem a ser produtores realmente dessa parte de banana, e estão buscando se realmente conseguem lá fazer o beneficiamento para que aquela população tenha uma renda agregada melhor. Então, o Eleandro Valverde, é um rapaz que é engenheiro do INEA, somado ao Cosme, que é professor da UFRJ, eles estão fazendo um trabalho lá de um alcance social muito grande. Vai ver 20 propriedades na Serra do Matoso, 10 na Serra do Matoso e 10 na Cacaria, para ver realmente se consegue reeditar o período que teve lá de grande produção de banana e trazer uma renda agregada hoje para aqueles produtores que vão realmente conseguir ganhar uma renda de subsistência lá de uma maneira digna lá no distrito de Cacaria. Eu vou muito a Cacaria, ontem até falei aqui sobre uma barragem que foi feita lá nesse rio. Hoje essa barragem foi um projeto que deu errado, ela hoje não tem nenhuma viabilidade. A gente está até pedindo a retirada dessa barragem, foi feita ali atrás do campo do Cacaria. Lá tem uma estrada que, inclusive, o Charles chegou a pedir, depois também eu indo lá, passando pela estrada, eu vi que realmente hoje precisa da nossa... Eu tive lá no período da eleição uma pressa tremenda daquele moço da Seromac, dizendo que estava já tudo certo para asfaltar. E, infelizmente, o negócio não aconteceu. Hoje a estrada ainda é uma estrada de terra. Eu tive lá, a terraplanagem estava pronta, o homem trabalhando até a noite, lá, 9, 10 horas da noite, e, infelizmente, o asfalto não foi colocado. Não sei o que houve. Então, isso aí, realmente, a gente fica até preocupado. E aquela população da Cacaria precisa. Foi feito um novo conjunto habitacional ali próximo àquela cachoeira, e é uma população carente que precisa realmente da atenção do poder público. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o nosso município hoje é um município que tem a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal hoje no gerenciamento dos recursos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai atender aquela população, porque precisa. Hoje é mais de 100 moradores que moram ali à margem do rio Cacaria, onde construíram casas humildes, mas que merecem um tratamento aí por parte do município. Então, eu estive lá, resgatei isso, eu achei da maior importância. Um outro problema, por exemplo, Cacaria,
tem um problema constante de falta de energia elétrica. Pra vocês terem uma ideia, o Antônio Esmeraldo, que foi vereador dessa casa, faltou energia na casa dele por uma semana. Ele botou na justiça aí, a Lade foi condenada, e é um problema seríssimo de falta de energia e faltando iluminação pública. Vários postes, tudo apagado. Então, a gente precisa realmente, por isso que eu estou dizendo, a responsabilidade dessa empresa, se o empenho é feito, o empenho é a garantia do recebimento da empresa pelo valor do serviço que ela prestou. Então, está garantido pelo poder público, vai pagar. Quando você faz a nota de empenho, você garantiu o recurso para poder fazer o pagamento do contrato da PCL. Então, acho que ela tem que prestar um serviço à altura. Lá na Cacaria, realmente, é um lugar bastante afastado do município. Sou porta-voz do Charles. O Charles realmente falou que conseguiu os ônibus para trazer, inclusive, tinha um conjunto de dança concorrendo, que era lá da Cacaria. Parabéns ao povo da Cacaria lá, que teve o ônibus. Quem me passou foi o Charles. Aí eu não sei se foi o transporte que organizou, se o ônibus era da Cidade do Aço ou se era da própria prefeitura, mas realmente teve ônibus. Depois eu vi no domingo, houve a dança das crianças, da quadrilha lá das crianças, realmente aí foi a Secretaria de Educação, botou os ônibus para circular, para trazer a criançada para participar de um concurso de quadrilha. Então o Charles me passou, eu tive com ele lá no Forró, e ele me disse que realmente teve o ônibus lá da Cacaria. Então, sendo porta-voz do Charles aqui, foi atendida a comunidade. E, felizmente, isso aí a gente tem que parabenizar, que é da maior importância estar fazendo esse intercâmbio. Depois eu sei que vai ter um forró na Cacaria, vai ter em Santanese, vai ter em Arrozal, mas que lá o pessoal da Cacaria pôde se deslocar para vir aqui fazer uma diversão, um entretenimento aí naquele dia. Do Caiçara também, que precisa também, sem dúvida nenhuma, também é um bairro importante aqui de Piraí, e da onde é o nosso vereador aqui, João Roberto Ladeira. A semana da prevenção aí que o Charles está apresentando, eu acho da maior importância, Charles. Nós, homens, às vezes existiu um machismo durante grande parte aí da cultura do mundo, de um modo geral. Hoje, a empresa que eu trabalho, o nosso plano de saúde obriga todos os homens a partir dos 40 anos. Tem que fazer o PSA e fazer também, de acordo com o resultado que dá, fazer o exame do toque. É o toque retal, isso aí muitos homens recriminam e têm vergonha e não vai, mas é uma das maiores causas de morte no Brasil, é o câncer de próstata. Então, eu acho importantíssimo, tanto as mulheres, que também era o câncer de seio, câncer de útero, e que causa um número muito grande de mortalidade. Então, acho importantíssimo alguns dogmas que precisam ser quebrados para que as pessoas façam a parte preventiva dessa doença. É uma doença maldita, mata com uma rapidez tremenda. Então, os homens precisam realmente, lá na empresa que eu trabalho, fizeram todo mundo vacinado contra a gripe, e todos os homens pós-40 é obrigado a fazer o exame preventivo, que a gente chama lá, que é anual. Todo ano você é obrigado a passar pelo exame anual. Ali, o exame preventivo, você faz o exame, o PSA, e faz a parte do toque retal também, que é um exame da próstata que verifica se tem algum tipo de tumor, alguma formação lá, que realmente pode trazer depois a formação de um câncer. Então, Charles, parabenizo você por ter feito isso, parabenizo o Ladeira aí com o pessoal lá da nossa Cacaria. A gente fica torcendo para que realmente Cacaria tenha uma atenção maior, fica bastante afastado aqui hoje do centro da sede do nosso município. A gente vê a situação, por exemplo, do Junão, que representa hoje Santanese. Tem o pessoal da Fazendinha lá, que são aqueles poceiros que estão se estabelecendo lá, vive uma situação muito difícil. A gente vê no transporte escolar das crianças. Da vez passada, eu cansei de reclamar aqui que tinha momentos que as crianças não eram atendidas. O PSF, para estar indo lá, é mais distante. A estrada tem hora que não oferece condições. A gente, às vezes, tem reclamação quase no centro aqui da nossa cidade. A Estrada da Esperança, que até o meu companheiro José Paulo pediu, eu tive com o Cadão conversando pessoalmente. Tem uma promessa de fazer o asfalto, mas pelo menos despejar alguns caminhões de sabe. Ele me falou que dentro de 15 dias, quando eu tive com ele, já passou uma semana. Queria fazer um ensaiamento da estrada, entrando ali pelo EC, que sai aqui, próximo aqui ao Saroli ali. Aquela estrada realmente precisa, é uma estrada que precisa estar transitável, porque todos os dias tem o transporte escolar. A estrada João 23, transporte escolar que a gente vê ali, é feito através até da Kombi. Então, agora vem um período aí, que no Rio de Janeiro, ontem choveu muito, vem as chuvas, a gente precisa. Estrada da Cava, estrada do Chico Léo, a estrada da Fazendinha, a Esperança, que fica praticamente aqui no centro da nossa cidade aqui.
Então, são estradas, às vezes, que a gente fica pedindo realmente uma atenção especial. A estrada do sanatório, que a gente vê lá que precisa, todos os dias, está lá o transporte escolar trazendo aquelas crianças. Então, a gente tem que ter uma atenção especial. Eu tenho conversado muito com o próprio Cadão, estava me explicando que tem uma máquina, uma Patrol que estava com defeito, estava quebrada. A gente, às vezes, está vendo a Carla de Carli fazer um esforço gigantesco para vacinar todo o rebanho piraiense. Aí precisa de uma distribuição de semente, horas de tratores que ela está fazendo para poder atender grande parte dos pequenos produtores. A gente sabe que isso aí é importante para manter o homem no campo, para poder dar uma dignidade a ele, para a gente ver aquela feirinha ali, cada dia apresentando produtos melhores. Então, isso aí tudo a gente está para somar na força com o Executivo aí, para ver um povo mais contente, mais feliz e participando aí de todas essas festas bonitas que o Charles tem feito aí. Parabéns, obrigado aí. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Senhoras e senhores, boa noite. Fazer uso da palavra para explicar melhor o projeto de lei que a gente encaminhou, eu e o vereador Júnior Rocha, em relação ao pedido de concessão de título de utilidade pública para o Clube de Motos de Piraí, o Cybermotos. Ao propor a utilidade pública para o Clube de Motociclistas de Piraí, o Cybermotos, fiz justo reconhecimento a esta entidade, pois somos sabedores que desde sua fundação, em 17 de abril de 1999, não existe nenhuma ocorrência negativa para nosso município que tenha a participação do referido clube. O Cybermotos, muito pelo contrário, tem objetivos claros e bons para a nossa sociedade, dentre eles, ações sociais, lazer e também de ser um veículo, né, de informação quanto às questões das leis de trânsito do nosso país. Eu tive conversando por um bom tempo com o Vander, né, o Vander Lábio, que é o presidente do Cybermotos, me vi sensibilizado pelas ideias que ele tem de implantação dentro do nosso município. Hoje, a gente tem a visão do clube de motociclistas única e exclusivamente como uma forma de lazer, como um entretenimento, mas vai além dessas duas opções colocadas. Segundo o presidente do clube, algumas ações no sentido de estar orientando os jovens quanto ao uso consciente da motocicleta, né, está trazendo para o nosso município também competições. Por quê? Porque o nosso município depende e precisa dessas ações para crescer, né, de uma forma igual às grandes cidades. Às vezes a gente assiste pela televisão, tem várias competições no estado do Rio, no estado de São Paulo, algumas cidades vizinhas, e Piraí ainda não tem. E o começo, Vander, e membros que estão presentes hoje, pode ter certeza que começa com o poder público se envolvendo e reconhecendo, de fato, a utilidade pública que vocês representam. Eu não o teria feito se não fosse de espontânea vontade, de livre, espontânea vontade, e reconhecendo, de fato, todas essas boas formas e boas maneiras que o clube pode ter para oferecer para nossos jovens, para a nossa sociedade. E uma coisa que vale ser ressaltado, o clube, desde sua fundação em 1999, tem o mesmo presidente, que é o Vander Lábio, e são eleições abertas, né? Todos os membros podem participar, e eu quero deixar aqui meus parabéns para o presidente do clube, porque se manter como presidente durante todo esse tempo é porque o trabalho realmente é sério. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu sei que a intenção
nossa, digo nossa, Poder Legislativo e do Executivo, tenho certeza que, apesar de defeitos que nós temos, talvez uns tenham mais que os outros, mas com certeza temos boas intenções e queremos sempre fazer alguma coisa boa. Sei que o prefeito, ele é uma pessoa organizada e tenho certeza que ele vai querer fazer o melhor governo possível. Só que nós temos que entender que tem coisas que têm prioridade. E a gente fica aí apanhando na rua, às vezes, muito, por talvez certos membros do governo não entenderem isso. A questão da máquina quebrada, Osimiro, eu já ouvi várias vezes do secretário Cadão e outras reclamações que eu faço, às vezes, eu não gosto de ficar citando nomes, principalmente quando for negativo, porque às vezes a pessoa não entende que às vezes tem que ser puxada a orelha para poder pra dar uma melhorada. Colocam muito culpa no seu Paulo Maurício, que trava os papéis, que sem papel firma nenhuma quer trabalhar para a prefeitura, porque corre o risco de depois não receber. Concordo plenamente. Já fui fornecedor da prefeitura, hoje não sou mais, porque estando sendo vereador não faço questão mais de ser. Então, tem que entender, que os secretários principalmente têm que entender que tem prioridade. A iluminação pública não deixou de ser cobrada nem um mês. Mas tem lugares aí que tem 3 meses que não estão acesos os postes. Ontem, eu tive informação, não vi o caminhão, eu tive informação do secretário do Roberto, que voltou a funcionar ontem. E a gente passa na rua, tem lugares que eu passo na rua, a pessoa gritando: ô, Russo, o vereador! Pô, meu poste está apagado até hoje. Quisesse eu ter poder ir lá pegar uma escada e ir lá trocar a lâmpada, mas infelizmente não posso. Então, muitas obras são paradas e não são feitas, talvez por um planejamento de alguns secretários ou de alguns membros do governo que não dão prioridade a certas coisas. Essa máquina deve estar quebrada, Osimiro, mais ou menos, que eu ouço falar, uns 5 meses. Uma máquina dessa quebrada no tempo desse aí, num município grande desse jeito, onde a maioria das estradas de chão, fica um pouco assim, até chato falar, mas absurdo. Porque nós não temos máquinas novas, temos que pegar as velhas para consertar. E isso aí traz um transtorno muito grande. Tem estrada aqui dentro de Piraí, aqui, próximo da gente, que eu, para passar com a minha caminhonete, que é traçada nas 4 rodas, foi difícil. Você imagina uma pessoa ficar doente um dia de chuva, tendo o carro baixo, o que vai fazer? Vai ter que pegar o maço de vela que estiver em casa e acender, porque não vai ter outro jeito mesmo. Então, nós temos que bater nisso, sim. Nós temos que cobrar, embora alguns secretários talvez vão ficar um pouco chateados, mas a gente tem que elogiar quando tem que elogiar. Vamos ter que fiscalizar bastante essas obras, para que não aconteça o que acontece. As obras do Beira-Rio, por exemplo, aí, tudo bem que está precisando fazer uma reforma nela, mas a maior parte foi porque não foi bem feita. Nós gastamos um dinheiro enorme nesse esgoto, essa rede de esgoto aí, não funciona. Então, sei que nós temos que cuidar disso. Acredito que o nosso prefeito vai tomar certos cuidados a partir no mandato dele com essas obras, com contratações. Vamos torcer para essa empresa que foi contratada novamente, que continuou, deu continuidade, que é de Pinheiral, que faça um serviço decente dessa vez. Isso nós temos que cobrar muito. E, se doer no Executivo, infelizmente, nós não podemos também fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem, porque a gente que, na verdade, a gente que apanha na rua. E se for para eu não bater também, eu já falei várias vezes, eu não estaria aqui. Não que eu queira bater, eu quero resolver, quero ajudar a resolver. Eu acho que se todos nós trabalharmos no mesmo sentido, certamente isso vai. Parabenizar também o Charles Barizon, porque ele realmente tem demonstrado uma capacidade muito grande nas suas festas, nos seus eventos aí. E reclamação, Osimiro, vão sempre ter. Os policiais demais, essa é uma reclamação que faz até graça. Lógico que esses policiais também não têm que ficar assistindo festa, não tem que estar lá no forró, não. Eles têm que estar na rodoviária, que estão trabalhando.
Então, que escolha o serviço. Vai trabalhar de barraqueiro, que pode ficar no forró o tempo inteiro, né? Eu já havia pedido aqui e nós não marcamos uma reunião com o comandante, o Gerólis. Tá, presidente? Até um dia que o senhor estava ausente aqui, o Júnior estava presidindo essa sessão. Vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião com ele. Eu tenho certeza que uma pessoa capacitada vai querer nos ouvir, para a gente conversar, tirar algumas dúvidas, quem sabe até, vou arriscar, quem sabe até dar algumas ideias para ele, né? Já que a gente não entende dessa parte de segurança, mas nós temos que mexer um pouquinho com tudo para ver se a gente consegue ajudar em alguma coisa. Quanto ao seu projeto de lei, Charles, está de parabéns. Nós temos que parar de ficar apagando fogo. Apagando fogo no qual sentido? Deixa as coisas acontecerem, quebrarem, arrumar, e não vai. Nós temos um grande defeito, não ouvimos o nosso corpo. Estamos sentindo uma dorzinha, vai tomar um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor, e não vai exatamente investigar qual é a causa dessa dor, que geralmente é alguma coisa mais grave. Então, nós temos que ter prevenção. Tudo que é prevenido antes, certamente, o custo vai ser muito menor. Nós temos que prevenir, sim. É ótimo projeto, está de parabéns. Agora, eu queria falar da indicação que eu fiz ao prefeito. Eu visito alguns colégios, visito alguns lugares, e eu estive no Colégio Nova Esperança. Ali, um tempo atrás, havia uma quadra que era anexa ao pátio do colégio. Eu tive a informação do Chiquinho Perota, que é o vice-prefeito, eu fui nele perguntar. Ele disse que aquela quadra, na verdade, não era do colégio, era do espaço daquela fábrica, da Disprol, e só foi devolvida para eles, e foi criada uma nova quadra, só que distante do colégio, deve dar uns 100 metros de distância, onde os alunos de lá fazem o exercício físico deles. Só que essas crianças têm que sair na rua para chegar até a quadra. Hoje o espaço do pátio do colégio é pequeno. Semana passada brincaram com bola, quebraram um vidro, proibiram a bola. Foram brincar de bolinha de gude, quebraram outro vidro, proibiram a bolinha de gude. Aí tamparam no braço. Tamparam na briga. Né? Então, se não tiver uma atividade, se não der uma chance para essas crianças ter uma atividade, elas vão brigar. Eu acho melhor quebrar o vidro, então. Porque tinha um menino com o olho todo roxo. Isso não pode ser permitido num colégio, de maneira, em lugar nenhum deveria ser permitido. Mas no colégio onde estuda crianças, principalmente crianças pequenas, tem que ter uma fiscalização melhor, tem que ter um auxílio melhor. E eu indiquei, já que essa quadra que existia, que era anexa ao colégio, teve que ser devolvida, e foi criado outro, que cria uma passarela, que cria um corredor cercado, devidamente cercado, para que essas crianças possam ir e voltar com segurança. Porque mesmo que você coloque uma ou duas pessoas acompanhando 30, 40, 50 crianças aí, eu duvido que tem pai que não consegue segurar o próprio filho, um filho só, você imagina só. Um ou duas, três pessoas responsáveis por 50 crianças. Com certeza não vão conseguir segurá-las e tem que ter um espaço melhor. Eu já fui criança, sei quanto que é bom brincar no recreio. A hora da merenda, a hora do recreio é a melhor hora que tem. Né? Então, se não tiver isso aí, fica bem complicado. E esse colégio está precisando disso. A diretora reclamou, os professores reclamaram, que já tentaram várias vezes pegar essa quadra novamente e não conseguem. Embora essa quadra foi doada, foi devolvida, não sei para quê, que é um depósito de sujeira que tem lá, só lixo. Inclusive, a cerca que separa o colégio dessa empresa é tela, com buracos grandes, e nós sabemos que criança é a coisa mais fácil de você levar para onde você quiser. Qualquer um funcionário dessa fábrica aqui, que tem muito dessa, não é fábrica, é uma empresa, é um depósito é uma distribuidora de alimentos. Qualquer um de lá dentro, lá com má intenção, pode ir lá dar um doce para uma criança dessa. Eu tenho certeza que a criança não vai negar de aceitar um bombom. Então, acho que deveria ter um muro separando esse colégio dessa empresa. Isso é uma coisa que deveria ser da empresa, já que ela não paga aluguel, já que ela não paga nada, só paga os impostos normais, como eu pago. E que não ganhei nenhum terreno, e nem quero. Tá? Só estou dizendo que, se
algumas empresas podem comprar o terreno, podem pagar, podem murar, uma que ganha pode fazer muito mais que isso. Então, tem que ver isso aí, não pode deixar dessa maneira e arrumar um jeito dessas crianças brincar. Ou pegar a quadra que não vai implicar em nada, vai até limpar, tá uma sujeira danada, e devolver para as crianças, que aí ela não vai precisar nem ser conduzida lá para 100 metros, 200 metros de distância, não sei a medida certa. Então, nós temos que cobrar isso ao Executivo, a Secretaria, eu acho que não é só da Secretaria de Educação, tem Secretaria de Obras também no meio, mas nós temos que ver isso aí. É só isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, permite eu falar? Só uma... Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, caros colegas e público presente. Eu quero parabenizar o ECO, o vereador ECO, por tornar a utilidade pública aí os motoqueiros, o Clube dos Motoqueiros, que o ano passado eu estive no evento, fui convidado por o Elias, e realmente é uma organização bastante agradável. Eles recebem todos com muito carinho, mostra o bem, o mal, o que é que a moto pode produzir com a pessoa que bebe, o que é que a moto... É uma coisa bacana mesmo, gostei, no ano passado eu fui e gostei muito. Eu também queria relatar, senhor presidente, falar de uma coisa que me deixou preocupado aí, uma indicação do vereador Russo. Ele falou que na pracinha lá da entrada do Caltrim, o poste está dando choque. Não foi isso? Foi o... E isso é um risco muito grande, porque tem muita criança que fica ali à noite, você pode passar que sempre está lotado de criança. E em Nova Iguaçu, há um mês ou dois atrás, um garoto ficou morto, porque o poste, eu acho que tinha contato com os fios. Exatamente, e o garoto morreu. Então, eu acho que isso aí é uma coisa grave. Nós temos que ver imediato com um eletricista da prefeitura aí, ir lá e fazer essa manutenção. Que isso aí não é a PCL que faz. A PCL, eu acho que só troca as lâmpadas. E agora teve informação que a PCL já renovou o contrato e que já está em atividade aí nas ruas aí. Uma outra coisa também que foi citado aí por o vereador Russo, sobre o Paulo Maurício, o secretário Paulo Maurício. Isso aí vem desde o Pezão. Desde o Pezão. Ele é eterno secretário do mesmo lugar e todos os secretários reclamam dele. Só que ele é quem faz as licitações, as coisas, tomada de pregão, tudo passa por ele. Então, isso aí é uma questão que o prefeito tem que chegar e agilizar. Trocar o secretário, então. E também, nós falamos que nós não temos informação do executivo. Realmente, eu já estive conversando com o Luiz Antônio. Falei, Luiz Antônio, vê se você passa para a gente as informações. Que a gente aqui, todos aqui, nós somos do governo. Até então, nós fazemos parte do governo. Assim, né? Nós todos estivemos na mesma chapa, ganhamos no mesmo lado e não existe nenhuma oposição aqui. Até o momento, não existe. Então, nós temos que caminhar juntos. Agora, para caminhar juntos, a gente também tem que ter informação. Porque quando, como o Zé Paulo falou, o cara fala assim, e minha luz? E a gente fala, não sei. Então, o buraco da minha rua? Não sei. O meu muro que caiu? Também não sei. Então, acho que a gente tem que realmente ter essas informações. E o nobre colega Júnior Rocha, como líder do governo, e também do partido do governo, que tem um contato direto com o senhor prefeito, eu acho que você deveria trazer para a gente aí algumas informações do governo que a gente possa passar para a população. Que aí a gente fica bem, a população bem e o nosso nobre prefeito também fica numa boa. Muito obrigado, senhor presidente. Permite uma parte? Obrigado. Fui nomeado por Vossa Excelência, líder do governo, oficialmente. Eu ainda não recebi essa honraria. Se receber, ficarei muito feliz. Mas a gente pode se comprometer no sentido, hora ou outra a gente vem trazendo algumas informações de acordo com o que chega para a gente,
e penso que o caminho é esse mesmo. Como o Charles falou, o Russo falou, o nobre vereador Mário Hermínio falou, é informação. A gente precisa caminhar nesse sentido e temos recebido, hora ou outra, algumas informações, em outros momentos não, mas eu espero que isso possa ser contínuo e que a gente possa obter mais informações e estar passando aqui para a nossa sociedade. Com a palavra o vereador Charles. Quero só acrescentar algumas informações referente ao projeto de lei citado aqui pelo nobre vereador Alzemiro, que hoje no país, no Brasil, dados do ano de 2012, o câncer que mais mata no Brasil é o de traqueia, brônquios e pulmões, cerca de 13.677 casos. E o câncer de próstata vem em segundo, com 12.778 casos. Estômago em terceiro, com 8.633. São dados colhidos da internet. Existe um projeto, um recurso liberado que é destinado para a prevenção da saúde do homem. Esse recurso já foi, no ano de 2010, 2011, na verdade, cerca de 70 cidades foram contempladas, inclusive todas as capitais do país. Recursos oriundos do Ministério da Saúde, através, provavelmente, do SUS local, na ordem de R$75 mil. É um recurso, inclusive, que é para ser investido em campanhas, em divulgação. É um recurso que, no futuro, a gente vai poder estar pleiteando aí, para poder atender, né, possíveis despesas que possam ser geradas por conta dessa demanda. Uma outra questão importante que vocês citaram aqui, antes de entrar no assunto final, essa questão das contratações. É muito difícil, o poder público ele tem muita dificuldade para contratar. Existem muitas barreiras, existe muita burocracia, são muitas as dificuldades. E a Secretaria de Administração, especificamente, no caso aqui citado, através do secretário, Paulinho, ela tem que ela tem que analisar com muito critério todas as suas posições. Quando ela vai tomar uma decisão, ela tem que avaliar se a lei está amparando, né, aquela decisão ou não, para ela não incorrer no risco de, no futuro, responder juridicamente pelo feito. Inclusive, ela é obrigada a disponibilizar seus bens, seu patrimônio, à medida que ela se torna gestor. Então, ela vai responder. O que não significa que o processo tenha que ser moroso, tenha que ser lento, como sabemos que em alguns casos acontece. A questão maior é a qualidade das empresas que prestam serviço. Não há como a empresa se habilitar. Você tem um edital que consta ali, que faz ali uma série de exigências quanto à habilitação dessa empresa. Se ela comprovar que se habilita, se ela mostrar ali, apresentar todos os documentos, todas as certidões, né, exigidas, ela vai se habilitar. Ela vai participar, ela, uma vez vencedora, vai ter que, obviamente, executar o serviço ou fornecer os materiais para aquilo que ela for contratada. E aí que está o problema. Porque você só vai saber se a empresa é eficiente, tem qualidade ou não, depois de contratada. O certo é, na medida do possível, fazer com que essas empresas que demonstram ineficiência, fazer com que elas se tornem inidôneas, excluindo elas do catálogo de fornecedores, né, do registro de fornecedores do município, e até do Estado e da União, se for o caso. Então, mas tudo isso é muito moroso. Até para se tornar uma empresa inidônea é uma complicação. Então, as prefeituras enfrentam esse problema, não somos só nós. Agora, a grande questão é informação. Nós realmente precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos, eu estive há poucos dias, repito, com o prefeito, esse assunto não foi nesse assunto nós não falamos, mas num outro encontro passado nós falamos. E eu não tive resposta, eu não tive essas informações, eu não sei que obras vão acontecer. É importante que a gente saiba, que a gente seja informado, para a gente poder estar aqui, né, defendendo aqui os nossos cidadãos que precisam de informação. A outra questão é sobre a indicação, o requerimento. Há alguns dias atrás eu tive o prazer de receber lá na minha casa a visita do vice-governador. E comentei com ele a respeito de uma conversa que nós tivemos.
Esse requerimento, inclusive, ele é oriundo, ele é fruto da nossa conversa, não é um requerimento só meu, é um requerimento da casa, porque todos os senhores concordaram. E eu pedi a ele, então, que tomasse providências definitivas, aproveitando esse momento ímpar, né, que nós temos um vice-governador, né, do Estado, e, quiçá, quem sabe, no futuro, o nosso governador, e asfaltar, fazer um trabalho de saneamento, de urbanismo, né, na Cacaria, na Serra do Matoso, na Fazenda, onde eu citei, e vários outros bairros do município que carecem. E nós fizemos isso, talvez eu englobei o Estado, né, eu disse que todos os municípios do Estado, nós queremos um Estado forte, queremos que todos sejam agraciados, mas especificamente coloquei Piraí e citei alguns desses bairros. Existem vários projetos que já foram implantados a nível federal e estadual nesse sentido. Nós tivemos um no ano passado, que era o asfalto na porta. Piraí não foi contemplado, Piraí ficou de fora. Nós temos um outro hoje de 1 bilhão e 200 milhões de reais, já comentado aqui anteriormente, que está sendo licitado, que é o programa Asfalto no Bairro, ou nos bairros, mas que não contempla a nossa região, contempla a região metropolitana do Estado. Nós estamos fora. Então, o pedido, o vice-governador recebeu muito bem o requerimento, a indicação, né, a solicitação, e pediu para que eu oficializasse isso. Então, assim o fizemos, estamos oficializando para que ele tente viabilizar, tentar, né, conseguir recursos e criar um programa que possa atender esses municípios e trazer, então, o desenvolvimento que nós precisamos. As informações trazidas pelo vereador Alzimiro são bastante ricas, né, em termos de, nos traz muito conhecimento quanto à questão estrutural no que diz respeito à produção da banana. Mas existe um fator, o vereador Alzimiro, que é de meu conhecimento, já desde a época da campanha passada, que está diretamente ligado à questão dos custos da produção da banana na Cacaria. A banana de São Paulo e a banana do Espírito Santo chega mais barata no Rio de Janeiro que a banana da Cacaria e da Serra do Matoso. E, à época, a justificativa foi a questão do transporte, a logística, para se fazer essa movimentação de carga. Vejam só que absurdo. São Paulo e Espírito Santo conseguem transportar, trazer o seu material, colocar no Rio de Janeiro a um custo menor do que o que é produzido na Cacaria. Então, realmente, nós precisamos desses investimentos, precisamos dessa organização que está sendo implementada lá, mas precisamos também do apoio, da ajuda do governo do Estado, trazendo aí para a gente, no futuro próximo, o calçamento, a urbanização definitiva daquela área. Era isso, obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, munícipes, imprensa, funcionários da casa. Normalmente eu não comento as indicações, porque eu acho que a justificativa já explica a indicação, mas especificamente hoje eu queria falar sobre duas indicações. Uma, numa forma de reforçar um problema que eu já tinha levado ao secretário da matéria em questão, no caso, o secretário de Meio Ambiente, o senhor Mário, sobre o problema do caminhão de lixo em Santa Anésia. O caminhão, após fazer a coleta e dispensar no aterro sanitário, ele retorna para Santa Anésia e fica estacionado dentro da subprefeitura, que se localiza numa área de moradias. E a gente está na rua no dia a dia, passa o caminhão de lixo, a gente já sente um mal-estar. Imagina o caminhão estacionado numa área de residências. Então, assim, eu falei pessoalmente com ele, ele me mostrou preocupação na questão, falou da dificuldade. Aí eu entrei com uma indicação, algumas semanas depois, pedindo na melhoria do aterro sanitário a construção de um lava-jato, mas a gente sabe que essa não é uma obra imediata, é uma obra a médio prazo. E não foi tomada nenhuma providência em relação ao lixo. Até mesmo aos domingos, que o caminhão não faz coleta de lixo, ele está estacionado lá. Então, os moradores estão sempre me parando e me chamam para entrar. Olha só o cheiro, e rato que aparece, e sempre os insetos. Então, assim, acho que essa é uma questão crucial. O morador tem o direito de, pelo menos dentro de casa, ter a tranquilidade, e os que moram ali perto não estão tendo isso.
A outra questão que eu queria comentar é sobre a indicação do Cine Itinerante. Piraí é uma cidade que abre muitos postos de trabalho, mas pela sua dimensão, às vezes alguns munícipes que moram nas áreas mais distantes, Cacaria, Fazendinha, Serra do Matoso, Sanatório da Serra, Rosa Machado, têm dificuldade de vir até o centro do município. Alguns desconhecem a existência do Cine. Então, assim, acho que essa proposta é de divulgar o trabalho do Cine e o próprio Cine conhecer as demandas da população. Então, acho que isso daí vai ser muito bom para a população de Piraí. Queria parabenizar o vereador Charles pela sensibilidade na criação desse projeto. Tudo que já foi dito aqui em relação à saúde do homem é relevante. Realmente, as mulheres cuidam muito mais da saúde do que os homens, e já estava mais do que na hora de Piraí ter um projeto nesse sentido. Apesar dos esforços da Secretaria de Saúde, eu acho que uma proposta nessa dimensão, saindo do Executivo e entrando para o roteiro da cidade, eu acho que vai ser muito bom. Parabenizar o vereador Eco e ao vereador Júnior Rocha pela proposta em relação ao motoclube. Ano passado eu também fui na festa, foi muito legal. E por experiências em eventos que eu sempre participo, a gente vê os motoclubes de outros lugares. Eu acho que mais do que justo Piraí ter um agradecimento do Cybermotos. E, para finalizar, eu quero comentar que eu acho que essa sessão hoje, a função de vereador, às vezes, nos leva a questões pessoais, cada um tentando resolver a sua parte, a sua área, mas eu acho que hoje eu vou sair daqui feliz. Uma das melhores sessões, no meu ponto de vista, a gente debateu, a gente conversou algumas questões que vão ao encontro dos anseios da população. Eu acho que essa é a nossa maior função, tentar melhorar a vida de cada munícipe. Eu acho que hoje foi uma demonstração de democracia, de bons debates, boas discussões, e só vem a engrandecer a casa e ajudar o Executivo na difícil missão de tocar essa cidade. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, em especial ao presidente e os componentes do Cybermotors Piraí Motoclube aqui presentes hoje. Senhor presidente, em breves palavras, passar por algumas colocações feitas aqui, mas, em primeiro lugar, queria dizer, vereador Eco Staccato, que é sempre um prazer e é motivo de muita alegria para mim poder estar firmando parcerias com Vossa Excelência no que diz respeito ao reconhecimento, em especial hoje, a essa entidade tão honrada e tão bacana, que é o Cybermotors Piraí Motoclube, tão logo convidado por Vossa Excelência para fazer parte junto, como coautor neste projeto, disse que estaria à disposição e fiquei muito feliz com isso. Isso vem provando que essa parceria, que trabalhar em parceria é muito importante. A nossa primeira parceria de sucesso foi a Lei Prata da Casa, de minha autoria, com coautoria de Vossa Excelência, que hoje já coloca, a partir do 1º de maio, a lei já foi aprovada nessa casa, já foi sancionada pelo prefeito, e a partir de 1º de maio já começou a acontecer em Santanésia, onde essa lei ela destina parte de recursos investidos em festividades do nosso município para a contratação de conjuntos locais, músicos locais. Essa lei já está em vigor, foi sancionada pelo prefeito, já estivemos em Santanésia. Aqui agora, nessa semana que se passou no Forró para o Povo, tivemos ali os forromânticos, da antiga, eu ainda era criança, quando via os forromânticos tocar naquela praça. Naquela época eu ia para correr no tablado e jogar estalinho. Hoje a gente vai para dançar e conversar com os amigos. Teve também o Marcos Paulo Alexandro é aqui da casa, o irmão dele também é músico. Na lei diz que pelo menos parte, ou a totalidade ou parte
dos integrantes da banda têm que ser moradores do nosso município. E hoje a gente agradece aqui a todos os nossos pares que estão aprovando esse projeto de tornar utilidade pública o Sábia Motors Piraí Motoclube, que é uma entidade realmente que merece esse reconhecimento, que vem fazendo um trabalho magnífico, e a gente espera de vocês que continuem nesse sentido e que possam levar para as ruas, para as festas, né, folhetins, campanhas educativas, né, sobre a condução no trânsito. A gente vê muitos jovens hoje aí perdidos. Você vê que um garoto às vezes ganha a moto de um pai e sai por aí fazendo besteira. Tem relatos aqui em Piraí de jovens que morreram muito cedo. Por quê? Por não saber a verdadeira função daquele veículo de locomoção. E eu acho que com essas campanhas vocês poderão ajudar e muito a não serem mais ceifadas tantas vidas como tem sido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fico feliz, vereador, de fazer parte como coautor desta lei e agradeço aqui em nome de nós dois e em nome do Motoclube também a todos os vereadores que se sensibilizaram e aprovaram esse projeto de lei no sentido de tornar utilidade pública o Sábia Motors Piraí. Falamos aqui de informação. Horas aqui o Rosimiro veio com informação, hora outra. Hoje a informação que eu tenho para passar é que nas últimas chuvas do dia 7 de fevereiro, a gente teve aqui muitos desabamentos, deslizamentos, e ali onde mora o nosso nobre vereador Prico, nosso presidente, houve um desmoronamento ali, tem um muro que precisa ser feito, que a estrada está caindo. Essa obra vai ser da ordem de mais ou menos R$1 milhão. O prefeito Luiz Antônio conversando com o vice-governador Pezão, que é o coordenador de infraestruturas do Estado do Rio de Janeiro, além de vice-governador, e como disse o nosso nobre vereador Charles, se Deus quiser, nosso futuro governador, uma honra, mais uma honra para a cidade de Piraí. Essa obra vai ser feita via DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, que é subordinado à Secretaria de Obras. O secretário de Estado de Obras, Hudson Braga, já fez contato com o prefeito, já está tramitando a papelada e dentro em breve, em caráter de urgência, e dentro em breve liberando esse recurso da ordem de R$1 milhão. Esse muro já vai ser feito, menos um problema para a cidade resolver. No mais, presidente, desejar uma boa noite a todos e era isso. Obrigado. Não tendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 8 de julho do corrente ano, na hora regimental.